Certíssimo, inclusive pegando aí o gancho do George, essa reflexão eu postei lá no Face pra gente mostrar ao vivo, hein? Vamos fazer a ronda no LED pra você. Noite de violência no norte do estado. Em São Mateus, 2 pessoas foram assassinadas. Em Linhares, um homem foi morto com mais de 10 tiros dentro da própria casa. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O Ronda traz histórias de adolescentes que se tornaram mulher antes do tempo. Meninas que deixaram os sonhos de lado depois de se tornarem mães. Algumas foram abandonadas pelos pais das crianças. Vem com a gente, o Ronda está no ar. Boa tarde, mulheres! Boa tarde, homens também. Sejam muito bem-vindos, né? Até pra gente fazer, não é divisão de sexo, gêneros, nada disso, mas pra vocês refletirem com a gente essa data importante. E é por isso que eu vou começar dando os parabéns a todas nós, mulheres, merecemos, mas merecemos com esse toque de reflexão. Porque se existe esse Dia Internacional da Mulher, tem motivo, e tem motivo histórico, que até hoje tem lacunas que a gente precisa questionar. Gente, nós esperamos que o mundo seja menos machista, que não tenha tanta violência, que nós sejamos mais respeitadas. Então chega dessa história de preconceito, de submissão, de mortes que nós vemos, né? Homens, vocês querem conquistar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa admiração? Então comece pelo respeito. Gente, palavras fortes, mas que precisam ser dadas porque a gente vê aqui no nosso Espírito Santo um quadro ainda muito negativo no que reflete ao cenário da mulher, né, no nosso meio. E já que nós estamos falando então do Dia Internacional da Mulher, vamos começar o Ronda de hoje contando histórias de meninas que se tornaram mulheres precocemente. Elas são adolescentes, elas deveriam estar fazendo planos para o futuro, né, mudando a geração, estudar, ter uma profissão, uma família de base. Mas aí elas tiveram que deixar tudo isso de lado, mesmo com a pouca idade, já são mães. E o pior, gente, elas tiveram que assumir a responsabilidade depois que foram abandonadas pelos pais das crianças. Vem comigo, no LED. Essie não quer se identificar. Ela tem 15 anos, engravidou aos 14 e daqui a aproximadamente um mês vai dar à luz ao pequeno Arthur. A vida desta garota mudou após uma única noite de farra, onde Essie não pensou nas consequências. Foi assim, de repente, quando eu descobri, eu já tava, né? Aí fazer o quê, né? Agora que cuidar do meu filho, pra frente, mais estudar, né? Para ficar pior, ela mal conhece a pessoa que é o pai do filho dela e nem recebe apoio dele. Um dia que ele veio conversar com minha mãe, mas nunca eu vi ele. Eu aqui uma vez conversou com ela. Aí ele não vem mais, nem procura saber. A maternidade nem sempre é um mar de rosas, tanto que há um ditado sábio que diz que ser mãe é padecer no paraíso. Tamanhas oscilações que uma mulher madura passa entre a alegria da maternidade e as preocupações de se criar um filho. Imagina só se ela for adolescente. A Organização Mundial de Saúde divulgou recentemente uma pesquisa onde aponta que no Brasil, de 20 gestantes, 5 são adolescentes entre 10 e 15 anos de idade. Uma idade, uma faixa etária em que a gestação passa a ser de alto risco, porque o corpo da mulher ainda não está maduro o suficiente para gerar um novo ser. Essie engravidou com 14 anos, mesma idade que a mãe dela. Dona Selma explica que com essa idade, mesmo com o corpo em formação, já era casada. É um pouco difícil para mim. Foi uma coisa que até agora não está encaixando na minha cabeça, não. Por quê? Ai, sei lá, que eu não queria que elas passassem que eu passei, né? Assim, na adolescência, eu tive meu apoio. Eu dou apoio a ela também, mas só que eu queria que ela tivesse com o marido delas, não tem? Para dar apoio a elas, ter a casinha delas. Mas felizmente, né? Também aos 14, Amy teve bebê. Ela é tímida e prefere não se identificar. É o pequeno Arthur, que nasceu com mais de 4 quilos e 48 centímetros. Com a gestação de alto risco, ele nasceu de cesárea. Uma necessidade, porque a mãe, tão nova ainda, não sentia dor para contrair
e expulsar o bebê do útero. Uma das consequências de um corpo em formação. A outra foi quando M descobriu a gravidez e teve que contar para a família. Foi meio difícil, porque eu estava estudando e o pai dele era de maior e eu não sabia como eu ia contar para minha mãe, para o meu pai. Mas aí a minha mãe, eu tentei esconder. Eu escondi por mais ou menos uns 2 meses. Aí a minha mãe pegou e desconfiou e fez eu fazer o teste de gravidez. Aí fizemos. Aí ela perguntou se eu sabia que era o pai, eu falei que sabia. Aí deu ir pra lá, ele me ajudou, mas o meu pai a gente ainda escondeu por uma semana mais ou menos, porque ele não ia aceitar. Realmente, ficou com raiva de mim. M recebeu a repreensão da família, mas teve o apoio depois, inclusive do pai do pequeno Arthur. Mas a mãe confessa que não foi nada fácil ver a filha nessa condição. Foi meio difícil, porque eu queria um futuro melhor para ela, né? Que ela estudasse, tivesse consciência que não é fácil criar um filho sozinha, mesmo que o pai está dando assistência. A Jota é uma outra personagem nossa. Está na maternidade fazendo exames para acompanhar o desenvolvimento do bebê. Ou melhor, do Cauã, está no 6º mês de gestação. A gravidez dela é de alto risco. Afinal, engravidou, pasmem, aos 12 anos de idade. Eu fiquei feliz, né? Um pouco surpresa, mas foi, sei lá, normal. A minha prima também engravidou com 12 anos. Já tinha um outro caso na família? É, já. Prevenir uma gravidez precoce não é difícil e nem tão pouco caro. Você não precisa nem vir à farmácia comprar preservativos ou pílulas anticoncepcionais. O governo federal, entre 2011 e 2015, distribuiu em todo o país 2,4 milhões de camisinhas. E nesse mesmo período, adquiriu 78 milhões de cartelas de anticoncepcional. Tudo isso está à disposição de qualquer pessoa, gratuitamente, nos postos de saúde. E mesmo assim, aumentam os casos de gravidez na adolescência. Hoje a gente tem aproximadamente 20% de todos os nossos partos acontecem em adolescentes. E uma parcela dessa acontece em adolescentes com menos de 14 anos. Hoje a gente estima que cerca de 600 pacientes estejam sendo acompanhadas nesse nosso programa aqui do Hospital das Clínicas. A educação é parte fundamental para a saúde, né? São áreas que não podem ser dissociadas. O debate, a conversa, todos esses setores da sociedade têm que estar envolvidos para a gente reduzir esse número. Tem 20% de grávidas adolescentes. Isso é 1 em cada 5 mulheres grávidas no Brasil. É um número muito alto. Excelente reportagem, Suzy Faria. Agora, mulheres, nós somos livres, não somos? Livres para fazer escolhas, para trabalhar, para estudar. Ou será que não somos tão livres assim? Infelizmente, nós estamos em pleno século XXI, mas ainda existem famílias, homens, namorados, maridos, companheiros, que impedem as suas companheiras de trabalhar ou fazem manipulações psicológicas de acharem que elas são culpadas até por ter um filho. Porque ninguém faz filho sozinho ou a mulher quer engravidar sozinha. Quando um não quer, 2 não brigam. Então não adianta culpar que foi ela que quis, ela que não tomou remédio. A gente tem a liberdade de ir à farmácia, tem distribuição gratuita, de comprar de ganhar até, de pegar gratuitamente o anticoncepcional nos postos, de camisinha feminina, não precisa nem depender da camisinha masculina. Temos, mas o homem também é culpado, porque cabe a gente refletir. Será que eles não se acovardam de colocar culpa e isso não vem arraigado no machismo de séculos? Porque só tem 85 anos que a mulher vota. E mesmo assim não são 85, porque quando foi em 1932 que a mulher pôde votar, algumas ainda tinham que pedir autorização para o marido. Só foi ser livre mesmo lá para 1946. É muito recente. A gente ainda vive várias formas de prisão. E nós, no nosso pensamento, temos que quebrar essas esferas e esses tabus, né, minha gente? Depois a gente reflete mais. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Que agora eu quero mostrar a violência aqui no nosso estado. Aliás, esse foi no norte, tá? Uma noite de crimes no norte do estado. Lá em São Mateus, 2 pessoas foram assassinadas. Os rapazes foram executados com vários tiros. Esse crime foi na rua 32, no balneário de Guriri. Um dos jovens foi morto na porta de casa quando a polícia chegou. As vítimas já estavam caídas na calçada.
E um dos rapazes, gente, foi identificado lá no local. Enfim, não só isso aconteceu lá no local. Aliás, o nome dele é Peterson Correia. E ele morava no bairro vizinho, né, aonde tudo isso aconteceu. Ninguém soube a motivação do crime. Os bombeiros chegaram a ser acionados para socorrer as vítimas, mas os rapazes, infelizmente, já estavam mortos. Então, minha gente, duas situações sem motivação. Claro que tem um motivo, só não foi detectado na hora. Qualquer situação que vocês identificarem, conheceram, ligue para o Disque Denúncia 181. E aproveitando que a gente está lá no norte, gente, teve mais ainda, que agora em Linhares. Um homem foi morto com mais de 10 tiros. Evandro dos Santos Pereira, mais conhecido como Vandim, foi morto ontem à noite também. Olha, o crime aconteceu no bairro Nova Esperança, lá de Linhares. A vítima também executada, com mais de 10 tiros nesse caso. Evandro, ele estava dentro de casa quando foi morto. O criminoso teria invadido a residência e atirado várias vezes nas costas dele. A polícia foi lá no local, mas ninguém no bairro também quis falar sobre o crime. Na hora, né, todo mundo fecha a boca, com medo. E a vítima, infelizmente, deixou um filho. Sabe, quem souber de alguma coisa também, vamos reforçar, gente, é denunciar. Porque, como a gente acabou de falar, pegando o gancho do Dia Internacional da Mulher, nós temos liberdade. Só que será que a gente sabe usar? Essa liberdade de você ter um sistema, de que você não precisa se identificar, mas você também fazer a justiça, não é com as próprias mãos burlando a lei. É uma justiça que, por mais que possa parecer silenciosa, mas ela é eficaz. Mas depende de nós, né? Preste atenção agora nessa história. Um motociclista, gente, foi atropelado por um ônibus depois de um vacilo no trânsito. Essa imagem está bombando no Brasil. É o flagrante do nosso Olho Vivo. O motociclista que faz as imagens está parado no sinal de trânsito. De repente, outro rapaz de moto aparece no lado esquerdo. Ele acelera para tentar ultrapassar um ônibus que dava seta para a esquerda, mas o coletivo faz a curva e atinge em cheio o motociclista. O rapaz ainda é atropelado pelo ônibus. Veja mais uma vez o momento exato do acidente. Outros motociclistas param para ver a cena e ficam surpresos. O caso aconteceu no Rio de Janeiro. Apesar da gravidade do acidente, o motociclista saiu ileso e até se recusou a ser socorrido. Não sou especialista em trânsito não, mas o cara não chegou nem a fazer uma manobra, porque a seta do ônibus já estava ligada e a do motociclista também. Mas ele parece que foi reto, nem deu um desviozinho para a esquerda e foi um livramento. Porque vocês podem perceber que na roda dianteira, olha só, bate no pneu, mas é a mochila e ele com o capacete consegue se esquivar de ser esmagado. Porque a moto na roda traseira foi estraçalhada, né? Imagina se ele não tivesse ali, que desespero, né? Mais cautela nesse trânsito, minha gente. Agora, mudando de assunto, uma dica para você, para dar adeus àquela gordurinha localizada, com o Imecap Redutor de Medidas. Olha só o depoimento de quem usa o Imecap Redutor. Gente, eu tava super insatisfeita com os pneuzinhos que apareceram, barriguinha saliente. Até meu namorado já tinha me dado um toque. Aí eu vi na televisão sobre o Imecap Redutor. Resolvi experimentar. Tomei as cápsulas, passei o creme e depois de algumas semanas comecei realmente a perceber o resultado. Agora eu tô super satisfeita com o meu corpo e meu namorado também. Viu só, gente? Imecap Redutor de Medidas tá na mão. Tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não, hein? Para reduzir a barriguinha saliente ou aquele pneuzinho, use você também o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor tá vendo em todas as farmácias do Brasil. Mas atenção, hein, galera? Preços promocionais somente nas drogarias Pacheco. E ao chegar à farmácia, exija Imecap Redutor de Medidas. Agora, se te oferecerem um outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecap. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu quero mandar um abraço super especial para o seu João Menezes dos Santos, lá de Vale dos Reis, Cariacica, mandou um vídeo super carinhoso, ó. Obrigada, tá? Vocês moram no meu coração.
Daqui a pouco tem mais Doutor Petrônio, hein, ao vivo. Ronda Geral tá de volta e antes do Doutor Petrônio, gente, eu quero dar mais um recado para você. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Maximus Odontologia preparou um mês especial para vocês, mulheres, que nos trazem tantas alegrias. Nós levamos alegrias. Então, a Maximus, ela é um dos mais respeitados centros de implantodontia e reabilitação oral do Brasil. E é formada, gente, por uma equipe de especialista que não mede esforços para te deixar ainda mais feliz, mais bonita, mais realizada. Então, não fique com receio. Se você está sofrendo com ausência de dentes, procure imediatamente a Maximus Odontologia Avançada. Os implantes dentários da Maximus são a maneira mais eficiente, rápida e segura, tá? De você repor os dentes perdidos ou condenados. Então, ligue para o 3376-1336 e agende a sua avaliação ainda para o mês de março. E aproveite, gente, o mês especial das mulheres para fazer o seu tratamento. Nós mulheres queremos sorrir, né? Então, a Maximus, ela está localizada em Vitória, na Rua Aleixo Neto, no número 321, número 321, hein? Não ligou ainda? Então anote o telefone, liga agora, não deixa para depois não. É o 3376-1336 e agende a sua avaliação. Bate o martelo aqui, chega, doutor Petrônio. Já vou chegando, Débora. De camisa meio rosa, já em homenagem. Camisa rosa em homenagem a esse Dia Internacional das Mulheres. Eu que sou filho de uma mulher maravilhosa, irmão de 2 mulheres maravilhosas e pai de uma adolescente sensacional, Carolina, minha filha. E amigo de mulheres maravilhosas também. Obrigada. Né? Beijo e parabéns para todas vocês por esse dia maravilhoso. Somos maioria, tá? Detalhe, mas tudo bem. Sabemos disso, sabemos e adoramos isso, né? Vamos para as perguntas, vamos lá. Nós também queremos brigar pelos nossos direitos também. Sem dúvida, em todas vamos lá, as esferas. O Luique Rodrigues da Serra, comprei um celular num site da internet. Era o presente de aniversário do meu filho. Pelo prazo de entrega, chegaria antes da comemoração. Mas até agora nada. Eu entrei em contato com a loja virtual e eles disseram que o produto já foi enviado, mas demoraria um pouco mais por ser de lista de casamento. Justifiquei dizendo que não tem nada de lista. A quem devo recorrer, doutor? Ô, Luiz, olha, aqui a situação é a seguinte, comprou pela internet, a gente já tem aquela questão de você ter o direito de arrependimento natural do produto. Quando chega, você pode devolver sem nenhum tipo de ônus. Aliás, o frete vai ter que ser feito pela empresa e tudo mais. Só que aqui você está trazendo outra situação, que é a falha na prestação do serviço depois dessa venda. Porque eles não cumpriram com o contrato do prazo de entrega que você precisava, fizeram uma bagunça danada, que estão falando que faz parte de uma lista de casamento. Inventam, né? Ou seja, tá tudo errado. Então, independente daquele direito de arrependimento que você tem de produto comprado pela internet, você também tem direito de cancelar esse contrato, essa compra e venda, cancelar o pagamento que foi feito, porque eles estão quebrando o contrato com você. Então, você tem 2 direitos garantidos. E o prejuízo emocional que esperou pro filho ainda paga aquele mico de não ter o presente? Se você ainda se sentiu abalado com essa situação por ser um presente, você ia presentear o seu filho, você tem o direito ainda de pedir uma reparação por danos morais referente a isso aí. Porque houve uma falha na prestação do serviço e que gerou um prejuízo de ordem moral, porque gerou uma vergonha, um desprezo, um menosprezo que você se sentiu por não presentear seu filho na época certa, ok? Vamos para a próxima pergunta. Arrasou Vamos essa lá. aí, ó. O Alci Loyola de Guarapari. Doutor, eu tentei uma negociação com uma empresa na qual tenho uma dívida. Eles me ofereceram um acordo que não cabe no meu orçamento. Eu fiz uma proposta e eles não aceitaram. Eu sou obrigado a aceitar o que eles me oferecem? Oi, Alci, vamos lá. A situação aqui é o seguinte. A gente sempre fala sobre isso. Essa relação de consumo é bilateral. Ao mesmo tempo que você tem um serviço ou um produto, você tem a obrigação de ter que pagar. Então, o credor, a empresa, ele tem o direito de exigir o crédito à vista, com as correções e os juros previstos por lei, ok? Se você está com dificuldade, entrou em contato com eles, eles passaram essa proposta, não cabe no seu orçamento, você não é obrigado a aceitar essa proposta deles, mas assim também como eles não são obrigados a aceitar a contraproposta que você fez. Mas existem meios para isso aí. O PROCON realiza, Débora, muitos serviços de intermediação nessa tentativa de compor essas... Tem até mutirões também que acontecem. Então, entre em contato mais uma vez com a empresa, apresente essas situações. A gente tem vivido momentos de crise e de desesperos para muitas pessoas que não conseguem pagar. A pessoa quer pagar, né? Mas exato, eles você está demonstrando a boa fé, que quer pagar. Então, demonstra isso, passa essa proposta que você fez para a empresa ao PROCON para ele intermediar também. Agora, essa obrigatoriedade por lei não existe. Eles são obrigados apenas a cumprir a não cobrança vexatória. Está lá no artigo 42, ok?
Excelente, muito obrigada. Débora, foi curtinho, obrigado. Mas ó, você também sempre me ajudando com os BO. Você acha que não tem BO também, não? Eu tenho, filho. A gente tem que mostrar que sabe. É um prazer ajudar a Débora. E ó, até semana que vem. Obrigada, Um abraço. até. E agora eu vou falar pra vocês do varicel, galera. Mudando de assunto, mas pra falar de coisa boa também, pra você acabar de vez com aquelas dores nas pernas, aquela sensação de peso, de cansaço, provocadas pelas varizes, que já vem chegando a certa idade, e aí você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, ó, você se livra das dores, da sensação de peso, do inchaço nas pernas, que são provocados mesmo pelas varizes. Varicel ainda alivia até aquele desconforto horroroso, quem sabe, provocados pelas hemorroidas. Então, olha o depoimento de quem usa. Vamos ver. Eu sofria muito por causa das minhas varizes. E varicel foi o tratamento que realmente deu certo para mim. Eu tomo um comprimido ao dia e passo creme nas minhas pernas e já não sinto mais aquelas dores, o peso, o cansaço que eu sentia antes nas minhas pernas. Realmente, varicel é ótimo. Acaba com as dores e para você ter resultados mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos a esse aqui. É o varicel creme, porque você vai repassando no corpo. É ótimo, gente. O varicel tá vendo em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Pacheco. E ao chegar à farmácia, exija varicel, exija, eu quero varicel. E agora, se te oferecerem um outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Varicel pra você, mais uma paradinha rápida. É rápido, galera, que eu tô voltando pro nosso Face. Até já. Ronda tá de volta direto pro Face. Vem comigo. No LED, a Edna da Silva. Meus filhos são tudo na minha vida, Débora. Eu sou uma guerreira. Por luta, por eles sozinha, por lutar, né, por eles sozinha. Eu sou feliz, apesar de todos os obstáculos da vida. Valeu, Edna, adorei a foto. Aliás, nossa amiga Edna, já conheço lá. Beijo pra você, Janete, Correia agora. Boa tarde, Débora. Parabéns, mulheres. Nós somos a força de qualquer família e possuímos o dom de Deus de gerar vida. Somos a pilastra forte, a pedra fundamental da família. Merecemos ser homenageadas não apenas numa data específica como hoje, 8 de março, mas durante o ano inteiro. Então, que Jesus abençoe a todos nós, que sejamos todos os dias de nossas vidas uma mulher segundo o coração de Deus. Arrasou, Janete! Nossa, lindas suas palavras. Curti pra caramba. Vamos pra próxima agora. Tainã Aleixo. Bom dia, Débora. Bom dia a todas as mulheres que vão à luta todos os dias. Ju não temas. Ó, me sinto forte, pois obstáculos e uma oportunidade de aprender. Olha, isso é bacana. A gente luta e se, sabe, desvencilha do que é ruim, das amarras. Leila Amigo. Boa tarde, Débora. Feliz o nosso dia. Ó. Beijos. João Marcos, um homem participando. Boa tarde, Débora. Feliz dia da mulher. Mulher! Ei, mulher! Adorei! Vanilza Zanotti. Olá, boa tarde, Débora. Sou de Nova Venécia, Espírito Santo, e é assim que me sinto. Linda e bela, sem obstáculos e muito corajosa, guerreira. Feliz dia das mulheres pra nós. Isso aí, galera. Autoestima, mulherada. Rafaela Lopes, boa tarde, Débora. Eu quero parabenizar todas as mulheres guerreiras. Beijos a todas. Isso aí, tem mais? Ana Silva agora. O Senhor me dá forças para lutar e vencer sempre. Obrigada, Débora. Você também é uma de nós, guerreira e vencedora. Beijos para você, te gosto de montão. Valeu, Ana. Gente, estou muito solidária na causa. Estou me sentindo assim feliz. Graziele Simões, agora parabéns para todas nós, mulheres guerreiras, mães, filhas, esposas, namoradas, que lutam todos os dias por um mundo melhor de igualdade. Beijos, Débora. Feliz dia Internacional da Mulher. E só para terminar falando da mulher, gente, seguinte, uma saída para tudo, independência. Não aceitem depender nem de ninguém para comprar o absorvente que você precisa do dia por mês, meu filho. É isso. Então, bola para frente, autoestima, trabalhem, sejam vocês, estufa o peito, dá um charmezinho e beijo no ombro, galera. E ó, quero mandar um beijo pra super fã aqui do Ronda, Amandinha, uma mulher de Jacaraípe, Serra. Ela até criou um perfil no Instagram em minha homenagem. É Heart Débora Moraes. Heart em inglês, que é coração. Obrigada pela homenagem, super curti lá, tô sempre comentando. E recebi um áudio também no WhatsApp da Amanda, dizendo que gosta muito do Ronda, pedindo beijo. Eu não sei se é a mesma Amanda, mas tá aí, ó. Obrigada pelo carinho. E a todas vocês mulheres e a você, homem que me assiste. Respeito, né? Amor acima de tudo. Fui, gente. Obrigada. Fiquem com Deus.